Olá, vocês estão me escutando bem? Tá, boa noite, tudo bem? Obrigado então pela presença de vocês aqui hoje. Eu vou pedir, se possível, para vocês baixarem o máximo possível as luzes aqui, por conta de a gente ter o melhor rendimento ali da imagem. Eu não preciso de muita luz, porque eu vou ver aqui no visor. Pode ter menos luz ainda, por favor. Eu acho mais interessante até, as pessoas vão ver mais. E aí pode até ter um pouquinho de luz aqui na plateia, porque aí eles podem, enfim, se quiser fazer alguma anotação e tal, né? Fiquem à vontade para tirar qualquer foto do que for passado, enfim, são informações absolutamente disponíveis. Durante a apresentação, eu vou mostrar alguns sites, porque tem informações que são animadas em sites que eu acho interessante de passar direto no site, e alguns videozinhos do YouTube, coisinhas pequenininhas, bem rápidas. Todos esses links vocês não precisam se preocupar em anotar durante a palestra, porque no final da palestra a gente vai informar um e-mail. Quem tiver interesse manda um e-mail, a gente manda depois a listagem completa, porque aí fica, enfim, que vocês não precisam, né, perder tempo no meio da apresentação para anotar, tá bom? Pode ter um pouquinho menos de luz ainda aqui no palco, por favor? Então vamos lá, né? No começo do ano, né, Flandres, que é uma região então da Bélgica moderna, existe nessa região de Flandres então um órgão que promove, né, a região. Eles estavam procurando uma pessoa para representá-los aqui no Brasil, para falar especificamente sobre as artes e a moda em decorrência, e eu, né, fui muito honrado com o convite. Então desde junho desse ano nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Eu fui até a Bélgica, até Flandres, em julho, fiz uma imersão durante alguns dias, durante uma semana, e visitei diversos locais, e com o intuito de passar aqui para nós, né, toda essa informação, né? Então, vamos começar. Flandres, então, como vocês estão vendo, né, aqui é o mapa da Bélgica atual, moderna, e Flandres essa parte norte, então, da Bélgica, onde estão localizadas as principais cidades da Bélgica, né? A capital, Bruxelas, Bruges, que era uma cidade extremamente importante no final da Idade Média, a gente vai falar sobre isso, Ghent e Antuérpia, ou seja, as 4 principais cidades do país estão localizadas nessa região, e é uma região que tem foneticamente uma diferença da região sul, a Valônia, que essa região fala-se predominantemente francês, e nessa região fala-se predominantemente flamengo, que enfim, é a mesma coisa que a língua holandesa, né? E da onde veio, né, essa região, então, só para a gente localizar um pouquinho, a gente entender do que a gente está falando. Então essa região tinha, antes da dominação romana, esses diversos povos que habitavam, né, essa região. Vocês veem aqui os nomes deles, e entre eles tinha os flandrenses, que depois vão dar nome à região. Então, essa região, na época do Império Romano, quando a civilização romana conquista essa região, ela vai se tornar, então, um órgão de funcionamento, né, uma unidade de funcionamento, pagos flandrenses. Esse pagos flandrense correspondia a grosso modo aos vicariatos de Bruges, Oldenburg, Aardenburg e também Rühlers. A palavra pagos, que vem do grego pagos, que deu origem à palavra país, que a gente utiliza hoje, né? É uma unidade então territorial que era anteriormente, né, enfim, vinha da herança dessa região céltica, enfim, Gália, galo-romana, inferior a Civitas, e que nos tempos medievais derivou-se, né, evoluiu para o cantão ou o condado, enfim, são nomes similares. No século IX, esse personagem aí, o Balduíno I, Braço de Ferro, ele foi nomeado pelo rei franco da época, que era o Carlos
II, o Calvo, conde desse país, ou seja, administrador. E como sempre ocorreu nesse período aí da Alta Idade Média, esses cargos administrativos se tornavam então hereditários, criando então uma dinastia. Essa dinastia, aqui tem uma representação um pouco posterior, que está inclusive, como vocês podem ver, na catedral, no Paço do Conselho em Bruges. A função dessa região, basicamente, era proteger o Reino Franco das invasões dos normandos esses que vinham então do norte da Europa. E essa dinastia, enfim, permaneceu durante muito tempo. Uma série de dinastias foram se sucedendo, né, por trocas de casamentos e extinções de linhagens, etc, até que então 1384 essa personagem, a Margarida III de Dampierre, se torna então condessa de Flandres, Nevers, Artois, Rethel, Borgonha do Franco-Condado, após a morte do pai dela. Depois, herdeira dos ducados de Brabante e Limburgo em 1406, após a morte da sua tia. Então, ela era, né, em tenra idade, uma super herdeira, um partidão. E aí o que acontece? Casam ela com 7 anos, com um duque de Borgonha. Aos 11 ela já era viúva. Essa pessoa, né, você imagina uma vida agitada, né? Aos 19 ela casa com o segundo marido, que vai se tornar... que é o Filipe II, que era duque de Borgonha. Então ela era condessa de Borgonha e o marido dela era duque de Borgonha. Quarto filho do rei da França, que era o João II. E com isso, as duas regiões que têm essa apelação Borgonha vão se unir. Esse daqui é o marido dela, né, que é o duque de Borgonha, o filho do João II, né? Os atributos físicos não era o que importava na época para os casamentos, né? Você não casava porque você se atraía fisicamente, né? Era exatamente a quantidade de títulos e dinheiro que importava. Então, esse Filipe II, ele vai, enfim, juntar, né, toda essa região. Então aqui a gente vê, né, o território que eles tinham, que era o condado de Flandres, o condado de Artois, o condado de Nevers, o condado de Borgonha. Então vocês percebem que e o condado de Rethel, que eram territórios separados geograficamente e que ficavam na fronteira do Reino da França e do Império Romano Germânico, aqui a Confederação Helvética, que é a atual Suíça. Enfim, vocês veem que eram bastante separados, né? O filho deles, né, o filho desse Filipe II e dessa Margarida III, vai ser o João Sem Medo, esse duque de Borgonha, que, então, primo, né, do rei da França, vai ter uma participação muito intensa na política do Reino da França na época, a ponto de determinar um partido de influência dentro da corte, dentro do reino francês, que vai empreender uma ação de afastamento do herdeiro legítimo do trono da França, que era o filho do rei da época, que era um rei que chamava Carlos VI. Esse rei enlouquece num dado momento da vida dele. Ele, enfim, exatamente, ele perde a cabeça, fica completamente louco, vai ser internado, enfim, né? Não se sabia como tratar a loucura na época. E a mulher dele se alia então ao primo, a mulher do rei da França se alia ao primo, e eles afastam o herdeiro do trono e casam a filha deles, a filha do rei e dessa rainha, com o rei da Inglaterra. E então a Inglaterra toma uma grande parte do reino da França e no meio desse caos político, né, o partido então dos borgonheses vai ser, que é o partido que apoia então os ingleses, vai ser oposto então ao partido dos Armagnac, que favorecem o herdeiro do trono da França. Então há uma bipolarização extrema, com inicialmente uma vitória então desse partido, o afastamento então, né, na verdade o herdeiro legítimo foge e se refugia no sul da França. Depois de uma série de atribulações, esse personagem vai ser assassinado. Depois dele assassinar
uma outra pessoa, enfim, eles se matavam bastante na época, né? Não tinha muito problema com isso. E a França só vai recobrar a sua potência, a sua região por conta da Joana d'Arc, que todo mundo conhece, que, enfim, né, aquela personagem da história da França que reconquista então o reino da França em nome então para o herdeiro legítimo da França. E o filho então desse João sem medo, o Filipe III, ele vai herdar então, né, todas as possessões do pai. E além disso, depois então do fracasso dessa política da região voltada para a França, e o assassinato do pai dele, enfim, lentamente, gradativamente, esse Duque de Borgonha vai voltar as atenções dele para outras regiões e um pouco se afastar do âmbito europeu, francês, perdão. E então esse Filipe III, que vai ganhar a alcunha de o Bom, ele vai ser o personagem que vai entregar a Joana d'Arc, né? Vai ser a última atitude mais efetiva que ele vai ter na política francesa, em troca de... Ele vende ela, né, na verdade, por 10 mil libras para ela ser julgada pelos ingleses, e ela vai ser queimada na fogueira, como feiticeira, enfim. Mas aí isso vai acontecer em 1430. Mas em 1429 ele já começa a se voltar para região, para o norte, enfim, para outras regiões que estão ao norte dessas possessões aqui dele, que é o Ducado de Borgonha, o Condado de Borgonha, o Condado de Nevers. E ele então, em 1429, ele vai tomar posse de Namur, na Bélgica, que ele vai comprar do último marquês por 132 mil coroas de ouro. Em 1430 ele vai se tornar Duque de Brabante, de Limburgo e de Lothier, Marquês de Antuérpia, em sucessão do primo. Em 1443 ele vai comprar Luxemburgo da tia, a Duquesa Elizabeth de Görlitz, e ele se torna então, mais ou menos assim, a gente pode fazer um paralelo com hoje, assim, o sultão de Brunei daquela época, enfim, um governante que tem um território não muito extenso, não tem um título, enfim, real, mas que se torna o principal príncipe dessa época, o mais rico e o mais poderoso. Por quê? Essa região da Europa é uma região que está a meio caminho entre a França e a região norte, enfim, Dinamarca, os países escandinavos, e principalmente todas como aqui o ponto de menor distância entre a Inglaterra e o continente, é aqui que saem as principais rotas marítimas, as principais rotas de trocas comerciais. Então, é uma encruzilhada comercial de tudo que vem então do sul da Europa e vai ser então encaminhado para o norte. E aí, essa região se desenvolve muito do ponto de vista econômico e se torna a principal região dessa época. A gente está falando então do século XV, o final da Idade Média, e todo o nascimento o início de um sistema financeiro que vai ser, enfim, no futuro capitalismo posteriormente, né? Então daí vocês já veem que o Filipe III ele aumenta consideravelmente as possessões territoriais da família, e em 1428 esse Filipe III ele já era viúvo 2 vezes e aí ele não tinha tido ainda herdeiros legítimos. E aí ele resolve então negociar um casamento e ele envia uma delegação e aí vem a nossa ligação com Flandres, que muita gente, né, deve pensar, gente, mas por que Flandres, né? Qual que é a relação com o Brasil? Ele envia uma delegação para Portugal. Portugal era um reino, então, nessa época que já estava começando as expedições marítimas, né? E essa princesa de Portugal, que era filha do Dom João I, curiosamente ela ainda não tinha sido, era a única filha do rei que tinha chegado à vida adulta, e ela ainda não tinha sido casada. Ela tinha 31 anos, o que para a época, né, vocês viram, a antepassada casou com 7, ficou viúva com trocados, tecidos, joias, dourações, enfim, uma série de produtos passam a ser fabricados nessa região. Essa aqui é uma cena de um baile da corte, a gente vê eles todos, enfim, né, paramentados, né? E aí eu vou mostrar então para vocês um videozinho que é dessa cidade, né, de todas essas cidades que a gente vai falar, dessas 4 principais cidades hoje na Bélgica. Essa cidade, Bruges, era a cidade mais importante, mais rica da época.
vocês podem estar perguntando, qual que era, então essa era a capital, né, dessa região na época. Na verdade, o conceito de capital, né, de uma cidade que unificasse, que tivesse a centralização de todo o território, não existia até o momento deixa eu só copiar aqui, do momento da unificação, enfim, não unificação, mas enfim, do fortalecimento e opa, não copiou, desculpa. Aqui. Das monarquias nacionais. Então, vocês abriram, né, os vídeos antes que a gente tinha combinado. Alguém pode abrir esse vídeo então para mim, enquanto eu termino aqui uma explicação? Então, esse conceito das capitais não existia. Então, o governante, como vocês viram, eram muitos territórios diferentes, né? O duque, o conde, enfim, né, o príncipe, ele ia de cidade em cidade para justamente manter, né, sempre se mostrar em todas as regiões importantes que ele, enfim, frequentava. O Filipe III, então, vai ter essa forte passagem de diversos locais. Conseguimos aqui o vídeo, gente? Porque a gente... A última letra? Então, gente, a gente baixou antes os vídeos. Faltou uma última letra. Joga no Google esse link que esse aparece. Muito bem. Bruges, one of Western Europe's spectacular medieval cities. How can today's world travel reach back to the life of medieval times and before? Perhaps chocolate of the day. Só que Bruges, depois da morte do Carlos o Temerário, então em 1477, vai decair, né, por uma série de fatores, eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas enfim, ela vai permanecer uma cidade um pouco, enfim, abandonada, né, e por nossa sorte é uma cidade que vai não ter um desenvolvimento após o século XV. Então, muito do que a gente vê na cidade permaneceu como era no século XV. Então, realmente visitar a cidade é absolutamente como uma máquina do tempo. Você entra na cidade e você se dá, assim, as construções elas datam exatamente do século XV. Não houve especulação imobiliária, não houve construções no Renascimento, no Barroco, enfim, e na época moderna. Então, é uma vantagem para a gente que ela, enfim, né, perdeu a sua importância a partir do final do século XV, o que faz com que a gente tenha a experiência de visitar a cidade. These trees can be found a former Bacon Lodge, a women's association, and housing for those who were widowed when their husbands were lost in the Crusade, but who were then determined to make their They call it fairy lace or witch stitch because they say only a fairy or a witch can make something that nice. That's where the name comes from. A renda foi inventada, né, nessa região, foi concebida nessa região, então vocês podem ver que eles ainda praticam a renda e é um ponto onde a gente pode, né, enfim,
ainda adquirir a renda que ainda é fabricada nos métodos como eles foram inventados no século XV. And muscle memory offers transport to the days of medieval Europe. He wasn't looking at what he was doing, he was just shuffling the little bobbins around. When I do things, I have to look. What did he say, that you could do an inch in a day? Now that takes a lot of patience. So in 844 he became under the Aqui é então, né, a Praça Central. here, and he promises to protect Bells were a common sound in the medieval city, an Ela era ainda when no tem one essa chose to configuração stay então, da overnight. grande Praça Central, né, aqui é o Belfort, quer dizer, enfim, a torre do sino, né, que pontuava a ordem do dia para toda a cidade. Né? Tem que pensar que não existia relógio, né? Então as pessoas escutavam a hora a partir do sino. very long, we should repeat instead of Exploring medieval Europe for a few days. Today, this charming city allows the curious a chance to try. And the chocolate, yes, I'm looking forward to it. We walk by all the chocolate places, and I have my list of everybody who said, please bring back chocolate from Bruges. O chocolate, como você está vendo, é uma atração, enfim, da cidade. Ok, então, só para passar para vocês. E aí, a gente vai chegar então no Van Eyck, né? Quem é esse Van Eyck, que é o grande mestre flamengo dessa início ali desse renascimento, né? Aqui a gente tem um retrato dele. Na verdade, a gente não tem certeza que é um retrato do Van Eyck, mas a gente estima que seja um retrato do Van Eyck. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Esse retrato hoje ele se encontra na National Gallery em Londres, né? Não se encontra na região e é ainda com a moldura original. Mas o que tem em Bruges no Groningen Museum, é o retrato da mulher dele, e que a gente sabe efetivamente que é o retrato da mulher dele porque está escrito, né, na inscrição aqui e aqui em cima, né, lógico, a projeção não deixa ver porque é pequenininho, é um retrato bem pequeno, enfim, no qual ele escreve, enfim, que esse é o retrato efetivamente da mulher dele, e ele assina o retrato e diz que foi ele que fez, né? Esse retrato que está no mesmo museu, né, essa composição, a Madonna com o cânone Joris van der Peel, né, produzido então depois que o Van Eyck retorna então da embaixada, né? Ele tem uma grande característica que o identifica como uma das obras principais da história da arte, porque é uma das primeiras vezes que é utilizada a pintura a óleo, né? Essa pintura a óleo, todas as pinturas que foram realizadas no Ocidente anteriormente, na sua extrema maioria eram feitas à base de têmpera, que é pigmento dissolvido em gema de ovo, né? Ou seja, uma tinta que tem uma secagem rápida e um trabalho, enfim, que tem um resultado diferente. No Renascimento, acreditava-se que o Van Eyck havia sido o descobridor, né, o inventor dessa pintura. Ele não foi, mas ele foi aquele que levou essa pintura a um nível de detalhamento que nunca havia sido antes alcançado, né? Então, para você ver alguns detalhes, né? Essa pintura também não é uma pintura grande, ela tem, enfim, mais ou menos, deve ter o que, 1 metro por 1 metro, enfim. Então, vocês imaginam, né, o detalhamento que ele consegue, né, na retratação do cânone, ele aqui com todos os atributos de riqueza, né, o manuscrito e o óculos, né, o óculos era uma novidade tecnológica, era o iPhone da época, né, são as pessoas, o último iPhone que tinha, e o manuscrito que, na época, os manuscritos custavam o valor de uma casa, né, porque eram livros que eram escritos à mão, né, então você ter um manuscrito era um sinal de riqueza. Aqui um detalhe, então, do manto do São Donaciano, e a grande técnica, a grande genialidade do Van Eyck é que é o primeiro pintor que pintou o dourado, que representou o dourado, e ele não usava ouro para representar o dourado. Até ele, o dourado era feito com folha de ouro.
E a gente percebe que ele conseguia então dar o rendimento do ouro usando pigmentos que não eram de ouro, ou seja, ele conseguiu baratear, né, a produção, otimizando a produção, né? Aqui um detalhe do tapete que está embaixo do manto da Virgem, né? Você vê que ele conseguia até os craquelados, né, do tapete em cima do degrau, né, e o detalhamento que ele consegue na barra do manto da Virgem, né, das joias. E aqui, né, mostra um possível, suposto autorretrato dele refletido nessa parte aqui do São João Batista, desculpa, São Miguel Arcanjo. Né, vocês reconhecem aqui um rosto, um chapéu. Nesse histórium que fica então em Bruges, existe uma... Eu não vou passar para vocês porque esse a gente vai, mas depois eu vou mandar o link, quem quiser entrar. Ele mostra um museu que tem lá na cidade, onde você tem a recriação da composição dessa pintura, interativamente falando, enfim, é muito interessante, depois vocês entrem nesse link. Só que o Van Eyck, ele se tornou conhecido na região de Flandres quando ele assume a finalização deste retábulo, né? Este retábulo hoje está na Catedral de São Bavo, em Ghent, que era uma cidade, não era tão importante quanto Bruges, mas era bastante importante. Esse retábulo é o nome dessa composição, que é uma composição de múltiplos painéis, onde você tem, né, aquele aberto e aquele fechado. Então vocês imaginam que aqui a gente tem dobradiças que permitem que ele seja fechado e aberto. Durante a semana, durante os dias comuns na igreja, o painel ficava fechado. E depois, né, em dias de celebração, o painel era aberto. Acredita-se que ele era inclusive aberto por sistemas de mecanismos móveis e ativação de música também, mas a gente não tem certeza, enfim, apenas estima-se isso. E esse painel, ele é muito interessante, na questão aqui, um detalhe da coroa da Virgem, né? Então vocês veem, né, o nível de detalhamento que eles conseguiam. Aqui a parte de baixo, né, a coroa da Virgem. E aqui, esse painel que está aqui, é esse aqui. E a história dessa pintura é extremamente interessante. Então, né, o irmão do Van Eyck, o irmão mais velho, Bert Van Eyck, ele começou o painel, morreu, e o irmão então termina a pintura. Era uma obra então muito conhecida, enfim, a ideia dela circulava muito pela Europa, e se tornou objeto, né, de desejo de muitos governantes. O Napoleão, quando ele então conquista a Bélgica, ele pega o painel e leva para Paris, e fica lá em Paris então do final do século XVIII, finalzinho de 1798 até 1815. Quando o Napoleão é derrotado, ele é devolvido então para a catedral. Quando os alemães, anteriormente, né, enfim, antes, deixa eu pegar aqui a data para vocês. Isso, aí em 1816 então, né, quando é retornado para a igreja, a própria igreja, ela vai penhorar os painéis, 6 dos painéis, pelo valor de 240 libras, para enfim, marchand da época, enfim, né, um marchand flamengo, que vai revender para um colecionador inglês por 4.000 libras. Olha o mau negócio que a diocese fez. Aí o rei da Prússia, da época, né, vai comprar por 16.000 libras. E aí os painéis vão para Prússia, que é antepassada da atual, enfim, Alemanha. Então vocês imaginam que ele foi desmembrado e todos esses painéis aqui foram enviados, então, vendidos para a atual Alemanha. E permanecem lá durante todo o século XIX. No início da Primeira Guerra Mundial, os alemães invadem a Bélgica e tomam o resto, né, já que
já tinha uma parte lá e eles resolvem tomar todo o resto. E aí vai tudo para Berlim. Quando os alemães perdem a Primeira Guerra Mundial, nos acordos do Tratado de Versalhes, tudo é devolvido para a catedral. Então todos os painéis, inclusive os que haviam sido comprados, voltam para a catedral. Aí vai ter a Segunda Guerra Mundial. O que acontece com os alemães? Eles pegam de novo e levam de volta para a Alemanha. Quando a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, eles são devolvidos então para a catedral e até hoje estão lá. Mas este painel em particular, né, vai ter uma história muito interessante que vai acontecer com ele, porque em 1934, ou seja, no período entre as guerras, ele vai ser roubado, né? Entram à noite na catedral e levam esse painel. E ele, enfim, vai acontecer uma série de coisas com o painel e ele nunca vai ser encontrado. Uma pessoa, no final do ano de 1934, então, tem um ataque cardíaco, né? Ele diz que era ele que tinha roubado, mas até hoje não se sabe o que aconteceu com esse painel. Esse painel que vocês estão vendo aqui é um painel, é uma reprodução que foi feita por um pintor, foi encomendada pelo Estado para completar o painel. Então essa pintura ela não é original, ela foi feita em 1940 nos anos 40, em 1945, por um copista belga. E esse painel então encontrava-se numa situação, né, de, enfim, né, o tempo havia, né, atacado ele, e ele iniciou-se então em 2010 um processo de restauração do painel. Aqui, nesse site que eu vou mandar depois para vocês, né, quem tiver interesse, closertovaneyck.kikirpa.be, vocês conseguem ter toda uma história mais aprofundada de cada um dos painéis, o processo de restauração, né? Hoje os painéis externos já estão restaurados, agora estão começando a restauração dos painéis internos, que vai durar até 2017, e quando você vai em Ghent, no Museu de Belas Artes, você pode acompanhar ao vivo a restauração acontecendo com os restauradores fazendo o processo todo. E aí, né, esse período espanhol, eu ia explicar então um pouco para vocês o porquê dessa questão, por que né, essa tosão de ouro, essa ordem e tudo esse resto vai parar para a Espanha. Porque essa Maria, era chamada de Maria a Rica, né, não à toa, a duquesa de Borgonha, a filha então do Carlos o Temerário, né, ela tinha tanto título: duquesa de Borgonha, Brabante, Lothier, Guerre, Limburgo, Luxemburgo, marquesa de Namur, condessa palatina de Borgonha, condessa de Flandres, Artois, Nolan, enfim, um monte de título, né, que não acabava mais, riquíssima. Ela, quando o pai morre no começo do ano, em janeiro de 1487, né, ela se torna, enfim, a presa, né, ideal, e ela consegue fugir, né, da captura do rei da França, que matou, enfim, né, o Carlos o Temerário na batalha, não ele pessoalmente, mas enfim, foi morto ali na batalha. Ela se pede abrigo então para o imperador da Áustria. E aí, desfazendo a aliança, o imperador da Áustria então falou: opa, ela é bem rica, né? Eu não quero nem saber do rei da França. Casa ela com o herdeiro dele, que é o Maximiliano, que a gente vê aqui. E aqui a gente vê um retrato, né, que foi feito por um pintor belga. Mostra o Maximiliano I com a Maria de Borgonha. Na época desse quadro ela já tinha morrido. O filho mais velho deles, que é o Filipe, que era chamado de Filipe o Belo para os padrões da época, né? E esse Filipe o Belo, por uma questão, enfim, de negociação de casamentos, vai casar com uma princesa, filha dos reis católicos. Não era a princesa mais velha, não era a herdeira do trono, né? Eles tinham um filho, eles tinham uma menina mais velha, só que, por uma questão de mortes e, enfim, falecimentos, no final ela se torna herdeira e se torna a rainha dos dois reinos, né? Então, esse Filipe, que é o herdeiro então da mãe de toda aquela região, ele se torna rei de Castilha e pai então dessas três crianças, dentre esses o filho mais velho, o Carlos V, que com 15 anos vai herdar todos esses reinos, né? O reino da Espanha, o Império Austríaco e toda aquela região riquíssima que está ali, né? Que eu mostrei para vocês no mapa. De todos os títulos que ele vai carregar, o Carlos V, que vai ser, né, no começo do século XVI, o governante mais poderoso, mais rico, mais, enfim, faraminoso. Vocês imaginam que além do mais a Espanha já tinha descoberto, né,
toda a região aqui da América do Sul, né? Então vocês imaginam o que era ser ele na época, né? Então assim, só para a gente ter uma ideia, né? Ele tinha tudo isso daqui, tudo que vocês estão vendo colorido pertencia a ele, né? Pessoa muito simplesinha, enfim, né? Vocês veem que não tinha problemas. E essa região, né? A parte sul daqueles domínios de Borgonha, né? O rei da França conquistou em batalha, eles perdem. E toda essa região, então, que não era unificada, o Carlos V vai, então, unificar numa administração que vai ser os Países Baixos. Por isso esse nome, até hoje a gente utiliza Países Baixos, né? Ele unifica numa administração conjunta. Aqui um retrato, então, do Carlos V. E ele também vai eleger de todas as capitais, né, de todas as cidades que ele vai frequentar, porque, como eu falei para vocês, o governante na época não tinha uma capital, então ele tinha que estar um pouquinho de tempo aqui, 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 enfim, ele tinha que percorrer todas as regiões dele, de todas as cidades que ele, das cidades importantes de todos os domínios dele, a cidade que ele mais permaneceu, né, foi essa cidade aqui, Bruxelas, por acaso, né? Não era a capital, não, né? Todas as cidades eram importantes, mas essa foi a cidade que ele mais tempo permaneceu. E essa catedral, então, né? Aqui tem um vídeo que depois eu vou passar para vocês, que mostra o interior dessa catedral. Ela tem ela tem um formato de catedral gótica, então ela tem uma nave principal e o transepto. Nos dois vitrais do transepto, que foram feitos, como vocês podem ver, né, na época de finalização da catedral, porque aqui a época, né, ela demorou algum tempo para ser construída, né, os canteiros de obras das catedrais demoravam várias décadas. A gente vê uma coisa muito interessante, porque vocês lembram o cânone Van der Peel que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? É o início do que a gente chama então do renascimento do humanismo. O que é o humanismo? É o momento que o homem se torna importante dentro da representação, dentro do pensamento, dentro da filosofia, etc. Então, caracteristicamente, o que tinha naquela obra que era contundente, né? O personagem humano, aquele cânone, ele tinha a mesma proporção da Virgem, a mesma proporção dos santos. O que mostrava que ele estava ganhando importância. Nesse vitral, olha que interessante, né? Aqui a gente tem o imperador, o Carlos V, a mulher dele, que também por acaso é uma princesa de Portugal, e aqui a gente tem uma representação de Deus, né? E ele está um pouquinho menor, o Deus, do que o Carlos V. Então a gente vê que realmente houve uma mudança de raciocínio, de pensamento, né? De concepção, de como era enxergado o papel desses personagens. O Carlos V esses dois reinos eram absolutamente ingovernáveis, né? O Império Austríaco e os domínios espanhóis era muito gigantesco para uma pessoa só governar. Então ele é forçado pela família dele e principalmente pelos burgueses de Flandres, né? A abdicar em 1555. Ele vai dividir os domínios dele. Então a parte espanhola vai ir para o filho e a parte austríaca para o irmão. E essa região, então, dos Países Baixos vai optar por permanecer com o filho. Curiosamente, eles vão se voltar para a região sul, enfim, e é por isso que essa região se tornará espanhola pelos próximos 200 anos. E esse filho, então, do Carlos V, o Filipe II, ele vai, num dado momento, nomear a filha dele, Isabela Clara Eugênia, como governante dessa região de Flandres, do Flandres espanhol. Esse é um retrato do Rubens, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. E, curiosamente, né, esse retrato foi feito um pandando retrato, que é o marido dela, né, que é o primo dela, o arquiduque de Áustria. E a cópia desse retrato, feita pelo mesmo Rubens, de corpo inteiro, encontra-se aqui do nosso lado também, no MASP, né? Então nós temos um quadro muito importante do Rubens, que está aqui perto. E aqui então Bruxelas vai se tornar então a capital dessas possessões. Porque no final do século XVI, 1580, a região norte desses Países Baixos se revolta, começa a iniciar um processo de revolta política contra o domínio espanhol, e eles vão se tornar independentes e formar uma república
holandesa, uma república dos Países Baixos, que são os antepassados da atual Holanda. E a região sul, que é onde hoje é a Bélgica, permanecerá sob controle espanhol até 1713 ainda. Então Bruxelas vai se tornar a capital dessa região, que ainda é uma região então espanhola. Aqui a gente vê então o Kunstberg, está escrito errado, eu esqueci o R aqui, Kunstberg ou Mont des Arts, enfim, que fica em Bruxelas, é onde fica toda essa região, o Museu Real de Belas Artes, o Museu Magritte, o Palácio Real, o Museu dos Instrumentos, a Biblioteca Real, o Beaux-Arts, enfim, aqui os jardins do Mont des Arts em frente para o centro histórico, então, de Bruxelas. E aqui a Grand Place, que é aquela famosa praça que a gente tem em Bruxelas, que a gente vê aqui, né? Aqui é a torre da prefeitura. E aqui uma vista dessa Grand Place noturna, né? Esses links depois vocês veem, porque são bem interessantes. Talvez só esse que eu acho muito importante a gente ver. Ele dura menos de 1 minuto. E estão dentro de uma pasta no desktop. Melhor, né? E nesse lugar, então, que é a Praça Central de Bruxelas, acontece uma série de eventos, né, anuais, e esse em particular é muito mágico. Esse é o que aconteceu no inverno do ano passado, né? Então a árvore central, a árvore natal central da cidade é feita no meio da praça, e à noite acontecem jogos, né, e efeitos de luzes que são mágicos e que realmente, enfim, valem a visita. Voltar para minha. Eu estou apertando essa que não está certo. Aqui. Hã? Alt 4. Alt F4. Aqui eu não. Desculpa.
Obrigado, é que eu tenho aqui, desculpa. Enfim, então realmente é um lugar mágico que é assim excepcional da gente estar lá e realmente há uma imersão exatamente como era a cidade. E, né, como um dos focos principal foco da minha atribuição é falar da arte, né, enfim, Bruegel vai ser o mestre flamengo que vai suceder em importância o Van Eyck, né? Aqui um autorretrato dele e o Museu de Belas Artes da Bélgica, que fica então em Bruxelas, aqui nesse link depois vocês podem entrar, ele fez uma parceria com o Google Institute e todas as obras do Bruegel que tem no museu, que são um número de 7 ou 8, foram digitalizadas em câmeras de altíssima resolução, o que permite que quando você acessa o site, você consegue ver essas obras numa resolução que você normalmente não imagina. Assim, é uma coisa... Eu vou mostrar só um exemplozinho, porque é tão surpreendente esse projeto que realmente vale a pena. A gente não vai ficar horas nele. Mas enfim, então, né, você pode entrar aqui, você tem todas, enfim, explica um pouquinho a história toda. E aqui as obras, né, você vai ter um vídeo 360 graus que mostra a sala do museu onde tem todas as obras. E você tem esses look closer, né, onde você vai ter, por exemplo, né, no caso aqui, você vai apertando e você vai entrando nos detalhes da obra e o nível de precisão é tão grande que você começa a chegar a ver quase a tela, quase não, né? Você praticamente vê as craqueluras da pintura, né? Se você vai até o limite, né? Você vê até, né, as fibras, né, da própria tela. É algo impressionante, enfim, dá pra gente ficar 2 horas aqui, né, vendo todos os detalhes, e esses links então a gente vai passar para quem depois mandar um e-mail tiver interesse então de ver. E por último então a gente vai falar do grande mestre flamengo do barroco, que é o Rubens, né? O Rubens ele era uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, né? Por que também acontece essa revolta, principalmente da parte norte? Porque a parte norte, no decorrer do século XVI, se converte gradativamente ao protestantismo, e a parte sul permanece então católica. Essa diferença religiosa é sobretudo um dos fatores dessa revolta, enfim, desse afastamento, dessa separação então da região norte em relação à região sul. E o Rubens, então, que era de origem calvinista, ele vai se converter ao catolicismo e se tornar, enfim, pintor e vai ter uma carreira importantíssima na região, né, em toda a Europa. Né? Aqui é um autorretrato dele que está na casa dele, né, na Rubens Huis, que fica em Antuérpia. Aqui, então, é a casa dele, que permanece como ela era no século XVII, né, quando ele a construiu. O projeto é dele, a arquitetura é dele. Aqui à frente da casa, que fica numa rua principal. Isso aqui é uma estrutura do próprio museu, onde tem, enfim, né, uma loja, um café, enfim, as estruturas do museu. E aqui a parte de trás da casa, né, onde você tem um jardim, que também foi desenhado por ele. E aqui é o jardim, e aqui é o pátio central, né, com esse pórtico, que também foi desenhado por ele. Tudo isso foi feito depois que ele fez a primeira viagem dele para a Itália, uma viagem de aprendizado, onde ele vai permanecer 8, 9 anos nessa região. Aqui uma foto então do pátio central, e aqui nesse link a gente tem uma visita virtual dessa casa do Rubens. Depois vocês podem entrar e ver, é extremamente interessante. E nessa Rubens Huis tem então esse retrato, uma das pinturas que tem lá, que é desse pintor, William van Haast.
que mostra um pouco, dá um pouco de ideia para a gente, né, como é que era praticada a venda de obras de arte na época, né? Esse é a casa do Cornelis van der Gist, que era, aqui está ele representado, né? E ele não era marchand de arte, mas ele vendia arte, né? E essa era a maneira como a arte era exposta até o século XVIII, até o final do século XVIII, início do século XIX, é essa a maneira que a arte era exposta. A gente está acostumado com os museus com um quadro depois do outro, para a gente poder apreciar lentamente, né, com bastante atenção. Nessa época era importante você ter muita coisa, mostrar que você tinha muita coisa, né? E aqui a gente vê os dois personagens, né, Isabela e o Arquiduque, aqui chegando para, enfim, fazer umas comprinhas, né? E ele mostrando as obras dele, que ele tinha, né? E várias dessas obras, né, curiosamente, foram localizadas, a gente sabe a localização delas, onde elas estão, em qual museu, de quem é, enfim. É um quadro super interessante, né? E aqui a gente vê o artista, então, né, o Rubens, quando ele volta, então, da Itália, ele casa com essa Isabella Brandt, e aqui tem um retrato que ele faz para celebrar o casamento, né? Eles dois estão embaixo de uma pérgola de madressilvas, que é o símbolo da fidelidade marital, eles com os braços entrelaçados, né? E a gente vê, né, como a atenção para a roupa foi dada na feitura, na realização do retrato, porque a roupa, como até hoje era já na época, né, sinal de comunicação, né, da seu extrato social. E como o Rubens era um pintor muito importante, né, ele ganhava muito dinheiro, então ele se representava, ele e a esposa, com roupas extremamente rebuscadas. E muito da moda da época vinha de origem flamenga. Essa região era uma região, então, que lançava moda, digamos assim, né? Enfim, o que era feito, que era concebido lá, depois era espalhado para o resto da Europa. Então, essa estrutura, que era uma estrutura bastante, enfim, usual do hábito feminino, né, da roupa feminina, que era composta, então, por essa gola exagerada, que a gente chama em português de friso, né? Aqui a gente vê então um retrato do Franz Haus, que é um retratista também flamengo. Ela está usando, enfim, então esse Fardegalin, que é o nome dessa decoração que é aplicada em cima do corpete, e o Vlieger, que é essa capa, que guarnecido aqui nas cavas, né, desse tipo de decoração, enfim, recortada, que chamava Bragunen. É lógico que esses termos, né, não foram exportados, eram em flamengo, né? Em francês se utiliza para essa peça aqui, para esse adorno, pièce d'estomac, ou em inglês stomach, né? Porque ficava em cima, enfim, do estômago, né? E então isso, né, essa moda com essas golas exageradas, ela se desenvolveu sobretudo em duas regiões da época, a Espanha e Flandres. E essa região, né, sul de Flandres e a Espanha, elas pertenciam ao mesmo governante, eram todas espanholas, e a Espanha era o país mais importante da época, portanto, a moda da época vinha dessa região, da Espanha. Como é que essas golas gigantescas ficavam, né, estruturadas? Elas eram engomadas, mas elas tinham embaixo delas uma estrutura que chamava-se de supportasse, ou nomes em outras línguas, né, em inglês underproper, ou picadilly, ou whisker, rebato em italiano. Vocês estão vendo aqui uns traços de dourado aqui embaixo da gola? Era isso daqui. Eram estruturas de metal que sustentavam a gola. Aqui, essa daqui é um dos raros exemplares que chegaram até nós dessa peça de vestuário, e está inclusive lá na Rummelshuis em Antuérpia. Vocês podem ver aqui, então, esse retrato mostra bem, né, a composição, né, o retrato, né, o traje masculino e o traje feminino. E é nessa região também que vai surgir uma das peças mais curiosas do vestuário masculino, da história do vestuário masculino, que é essa calça aqui, que a gente está um pouquinho de dificuldade de ver. Eu vou mostrar depois uma pintura que tem mais resolução. Só que essa pintura, né, curiosamente, é a mais antiga pintura que nós temos, que representa essa peça de vestuário, né, que data então de 1641 ou 1648. E ela está, curiosamente, bem pertinho da gente, na Fundação Eva Clabin, aqui do lado, no Rio de Janeiro.
E essa é a peça de vestuário que vocês estão vendo aqui, que parece uma saia, né? Vocês estão vendo aqui, ó, guarnecida de pele, né? Isso daqui pertence à bota, que vai ser chamado então de Rangrav, né? Esse Rangrav, né, essa peça de vestuário, se tornará a peça usual da roupa masculina a partir dessa década de 40 até a década de 80 do século 17. Né? Ela vai ser concebida nessa região, depois exportada para o resto da Europa, principalmente para a França, e aí a partir da França vai ser exportada, vai ser utilizada para todos os lugares da Europa. Mas ela desaparece em 1680, por volta de 1680, e nunca mais ela vai retornar no vestuário. Então, essa região não só era importante do ponto de vista econômico e financeiro, mas também do ponto de vista da moda. E para voltar então para falar um pouquinho do Rubens, para a gente terminar, o Rubens então vai fazer esse périplo ali pela Itália, né, vai ficar lá 8 anos, e lá, né, no início do século 17, ele vai tomar contato com o grande pintor da época, né, o grande, enfim, mais moderno, mais audacioso, que é o Caravaggio, né, esse pintor que todo mundo conhece, que uma das características do Caravaggio vai ser a questão então do escurecimento da representação da tela e a utilização, né, da diagonalização dos focos de luz, né. Essa tela, o Rubens vai pintar ela no período que ele estava na Itália, mas a gente percebe que ele vai se deixar influenciar então por essa outra maneira de representar o foco de luz, né? Essa entrada diagonal do foco de luz que dramatiza enormemente a representação, mas a gente vê que a tinta, né, a qualidade, a cor, né, o brilho é muito diferente do Caravaggio. Então, o Rubens, ao contrário de muitos outros pintores da época que se influenciam fortemente pelo Caravaggio e praticam quase que uma emulação do trabalho do Caravaggio, ele vai se influenciar, mas desenvolver o seu estilo próprio, né? E quando ele retorna para Antuérpia, que se tornara, naquela época, estava se tornando, né, no início do século XVII, a cidade mais importante então, da região, essa catedral de Nossa Senhora, que já tinha sido terminada, né, aqui uma vista lateral dela, aqui da praça, né, aqui vocês estão vendo a estátua dele, né, que enfim, ele é o grande artista então, de Antuérpia, onde ele então se reinstala na cidade, vai construir aquela casa, e dali vai se tornar o artista mais, né, requisitado da Europa, fazendo muitas viagens. Ele vai fornecer para a corte francesa, para a corte espanhola, para várias cortes italianas, para a corte inglesa. Ele inclusive vai ser nomeado cavaleiro tanto pelo rei da Inglaterra quanto pelo rei da Espanha. Enfim, ele era assim o artista mais importante, era uma mistura de Damien Hirst com Jeff Koons. Enfim, todo mundo queria ele por perto, né? Ele vai também receber aqui então a catedral, o interior da catedral, né, dessa catedral de Nossa Senhora de Antuérpia, e aqui vocês veem a maneira como hoje estão expostos, essa é uma expografia logicamente contemporânea, né? E ele vai receber a primeira encomenda dele, importante, quando ele retorna, que é essa elevação da cruz. É um painel, né, como vocês estão vendo, um tríptico, né, que tem esse mesmo processo. Ele pode ser fechado para manter a pintura protegida, e nas datas de celebração ela é aberta para que tenha toda essa enfim, magnificência exposta, né? E o que muda radicalmente aqui em relação, por exemplo, daquele retábulo do Van Eyck, né? Aquela calma, aquela tranquilidade que a gente via na representação da época, né? Aqui muda completamente, né? O Rubens traz essa intensidade gigantesca. Quando eu visitei a catedral e os painéis, né, eu tive a sorte de ser acompanhado por um dos grandes especialistas de Rubens que trabalha na Rubens Ruiz, e ele fez uma analogia que eu acho fantástica. Ele disse que a tela é tão forte, né, os corpos, eles são né, a maneira como ele está representado, quer dizer, olha a força que os soldados estão fazendo para descer da cruz o Cristo, né, os músculos. Você vê quase, né, o suor, você quase sente o cheiro dos personagens. Eu achei essa analogia fantástica, porque realmente é de uma força, de uma intensidade, e ele vai marcar fortemente o retorno dele com esses
painéis. Depois, aqui, né, o painel central, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né, essa força e essa intensidade que o Rubens vai imprimir. Depois, então, ele recebe uma encomenda de um segundo painel, né, onde aqui é, desculpa, eu errei, né, a elevação da cruz, aqui é a descida da cruz, né, com essa mesma intensidade. Aqui é o painel central. E depois, em 1626, um painel frontal, que vai ser a ascensão da Virgem Maria, né? Então Rubens vai trazer para a história da arte, né, essa iluminação e essa intensidade dessa teatralidade, dessa dramaticidade intensa na representação. Nessa igreja de São Carlos Borromeu, que é uma outra igreja que vai ser construída posteriormente, essa já é construída no século XVII, então você já vê que o estilo construtivo é radicalmente diferente. Ela é uma cópia da Del Gesù da Itália, né, de Roma. É uma igreja que foi construída pelos jesuítas, e essa é uma vista interna pintada em 1667 dessa igreja, que mostra, vocês estão vendo aqui em cima, né, os 39 painéis que ele pintou, que ele foi encomendado para ele em 1621, e que foram todos destruídos no incêndio de 1718. Então esses painéis não existem mais. Hoje a igreja é assim, né? Os painéis não tem mais nada, enfim, é estuque, né? Só que aqui no fundo da igreja, né, no altar, né, tem esse painel central. Só que ele tem uma curiosidade que é da época e que eu quero mostrar para vocês. E que ainda acontece nos dias de hoje. Então, em dias de celebração, alguns dias do ano que são comunicados com antecedência, os painéis são movidos, eles têm um sistema de roldanas que os movimenta, que troca os painéis. Vocês imaginam isso, né? Isso já é uma coisa impressionante a gente ver hoje, em 2016. Imagina como é que era isso no século XVII. Né? Imagina os fiéis na igreja celebrando, de repente a pintura desce e a outra pintura sobe. Né? Aqui também eram 2 painéis do Rubens, os milagres de Santo Inácio de Loyola e os milagres de São Francisco Xavier. Só que esses 2 painéis foram vendidos pela igreja no século XVIII e estão hoje no Museu de Belas Artes de Viena. Então esses 2 painéis que vocês estão vendo aí, eles não são os originais, são outros 2 painéis. Bom, vocês vão ver que atrás hoje tem pessoas, porque lógico, né, vocês imaginam que o sistema de roldanas que faz essa movimentação, ele foi construído no século XVII, então ele é um pouquinho mais velho, então ele precisa hoje de uma certa ajuda. Mas é um evento na cidade de Antuérpia, quando você tem uma missa, uma celebração que vai ter a troca dos painéis. Deixa eu ver se a gente vai mais para frente, o painel subindo. Aqui são umas vistas da igreja, né? Enfim. E só para a gente terminar, o Rubens, né? Ele vai tentar, essa casa dele que a gente visita hoje, era o ateliê dele então, e nesse ateliê vários artistas se formaram, como Van Dyck, que vai ser o grande, depois vai se mudar para a Inglaterra, vai ser o grande pintor barroco inglês, e vários artistas vão colaborar com Rubens. Era algo que eles faziam muito na época. Aqui no caso o Jan Bruegel, e aí vocês vão lembrar do nome do Bruegel, esse Bruegel é neto daquele Bruegel. Aqui no caso é uma pintura que está em Haia, na Holanda, né, no caso hoje, onde o Rubens fez todas as figuras, né? E o Bruegel vai pintar paisagens e animais. Então eram telas que eram pintadas a 4 mãos,
e era algo que era muito comum na época. Aqui a gente vê uma outra obra assim também, que essa está no Metropolitan. Aqui também essa mesma questão, né? As figuras são do Rubens e as flores são do Bruegel. E aqui, só para vocês terem, uma dinastia, né, de pintores, é o Bruegel primeiro, aí o Jan Bruegel, esse Jan Bruegel que colaborava com o Rubens é o Bruegel novo, e aí todos esses artistas são pintores, e esse Abraham Bruegel, ele fez essa natureza morta, frutas, que a gente está aqui no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, então a gente tem várias obras de artistas flamencos aqui no Brasil, e essa natureza morta está aqui do lado, na Fundação Ema Klabin, a gente pode ver, está na mesa de jantar, na sala de jantar da Ema Klabin, e ela, curiosamente, essa natureza morta, ela tem um pandan, né, uma obra que era para ser exposta junta, foi feita junta para ser utilizada junta, que hoje está no Museus Reais de Belas Artes da Bélgica, em Bruxelas, né? Então, as nossas ligações, né, as nossas conexões com a Flandres são bastante intensas, por mais que pareça uma região tão distante, né, da gente. Aqui estão os links, né, os e-mails para vocês enviarem interesse em receber esses links e esses sites que eu mostrei hoje aqui para vocês. A gente depois manda todos para vocês. Então, essa região Flandres, né, é uma região, enfim, super interessante para se visitar. Temos muitas conexões com ela e, né, a gente pretende organizar. E eu tenho algumas pessoas que estão para não dizer, mas enfim, o ano que vem, em outubro dessa época, um circuito em Flandres, acompanhado por mim, que nós fizemos a primeira edição de um circuito no qual eu acompanhei um grupo agora em Paris em setembro. Tem algumas pessoas que estão aqui que estão falando para eu não falar para vocês, porque elas não querem, porque são grupos pequenos, né, no máximo 12 pessoas, e enfim, fica o convite, enfim, de vocês conhecerem mais da região, né, através dos links e dos sites que a gente vai enviar para vocês, e agradecer então a presença de vocês hoje aqui. Obrigado.